Item número 13. Para a surpresa de todos, da relatoria do senador Ciro Miranda. E o 12? O 12 foi retirado, senadora Cátia Abreu. Acho que é bom. Foi retirado? Não. Foi retirado. Perfeito. O relator pediu, o senador Valdemir Moca pediu para retirar. Item 13, projeto de lei do Senado número 17 de 2004. Também é terminativo, da nova redação ao inciso 4º do artigo 1º da Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, incluindo os deficientes auditivos na obtenção da isenção do IPI na aquisição de automóveis. Autoria do senador Paulo Paim, relatoria do senador Ciro Miranda, relatório pela aprovação do projeto com as emendas 1 e 2 que apresenta. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu pediria que fosse o último relatório, que eu estou ficando constrangido já, senhor presidente. Parece que somente eu que tenho relatório aqui para apresentar. Então eu pediria a Vossa Excelência que fosse o último, que eu não relatasse mais nenhum hoje. É possível, senhor presidente? Do senador Ciro, não. Obrigado. O senador Paulo Paim, esse projeto, como bem define a sua emenda, inclui os deficientes físicos entre os beneficiários da isenção do imposto de renda sobre produtos industrializados incidente na aquisição de automóveis de passageiro de fabricação nacional equipados com motor de cilindrada não superior a 2.000 centímetros cúbicos. Vamos à análise, senhor presidente. No mérito, compartilhamos a opinião do autor. Não é razoável nem justo que a vantagem fiscal corretamente concedido aos portadores de deficiências físicas, visuais, mentais e aos autistas não seja estendida aos deficientes auditivos, já que a sociedade também deve proporcionar a esses, tantos quanto as outras classes de deficiências já mencionadas, meios para atenuar as dificuldades normais já vividas por eles em decorrência do seu infortúnio. Não é demais lembrar que, por força do artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, é obrigação comum da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal cuidar da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Cabe ainda destacar que a proposição foi elaborada em consonância com os preceitos da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, atendendo, portanto, os requisitos de técnicas legislativa. Por último, por implicar algum grau de renúncia fiscal, entendemos necessária a apresentação de emenda para prevenir qualquer eiva de inconstitucionalidade ou injuricidade, em especial quanto ao atendimento do parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição Federal e dos desígnios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Do voto. À luz dos argumentos apresentados, o voto é pela aprovação do projeto-lei número 17 de 2004 com as seguintes emendas. Acrescenta-se ao projeto-lei do Senado número 17 de 2004, artigo 2º, conforme a redação seguinte: o Poder Executivo, com vista ao cumprimento dos dispositivos do artigo 5º, 12, 12 e 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante de renúncia fiscal decorrente do disposto nessa lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, o qual acompanhará o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação se der após decorridos 60 dias da publicação desta, bem como incluirá a renúncia mencionada nas propostas orçamentárias dos exercícios seguintes. Emenda. Altera-se a numeração do artigo 2 do projeto-lei do Senado de número 17, de 2004, para artigo 3º, acrescentando-lhe o parágrafo único conforme a redação seguinte: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Parágrafo único. A isenção de que trata essa lei só produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício financeiro imediatamente posterior àquela em que for implantado o dispositivo do artigo 2º. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, senador Ciro Miranda. A matéria está em discussão. Senhor presidente. Para discutir, senadora Cátia Abreu. Senhor presidente, eu não sei se ainda cabe sugestões ou que o relator pudesse avaliar.
eu fico pensando na importância do projeto em tese de isenção de impostos. Se nós pudéssemos diminuir e reduzir a carga tributária para todos os brasileiros, seria muito importante. No caso dos deficientes físicos, a exemplo de outras isenções, será que não caberia aqui a isenção para deficientes físicos de baixa renda, daqueles que realmente precisam da classe D e E? E fico imaginando também, de um modo geral, as isenções, e fico lembrando dos prefeitos lá do interior do Brasil, do meu Tocantins, porque todas as isenções de impostos, de IPI, de PIS, COFINS, tudo isso, senhor presidente, imposto de renda, tudo isso vai encurtando o cobertor dos prefeitos do Brasil que estão cada dia mal e mal conseguindo pagar a folha. Então não adianta vestir um santo e desvestir outro. Nós precisamos sempre que aqui aprovar essas leis, fazer uma dimensão do entorno e da repercussão que esse tipo de isenção pode dar. Não estou tirando o mérito do merecimento. Todos os brasileiros merecem, sim, deficientes físicos merecem isenção, mas eu gostaria de uma análise do relator que nós pudéssemos restringir a isenção daqueles que não podem pagar, de pessoas pobres, que têm baixa renda, da classe D e E, que é tão simples de identificar com a comprovação de renda, senhor presidente. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para o senador Humberto Costa, devolvo ao senhor relator para que senadora Cátia Abreu, considerações. Independente de classe social, já existe aos portadores de deficiência físicas, visuais, mentais e aos autistas essa isenção. Então, essa isenção ela existe independente de classe social. Todos com essas deficiências têm esse direito. O que nós estamos querendo nesse projeto é incluir apenas os deficientes auditivos. Foi uma categoria, uma classe de deficiência que ficou fora, que é uma classe pequena. E também a renúncia que vai ser calculada no orçamento, que ela é muito pequena, não terá impacto, e o governo vai fazer essa análise. Então, não tem impacto para os estados e municípios e também estaria somente incluindo os auditivos, os deficientes auditivos. Senhor presidente, senadora Cátia Abreu, pela ordem. Mas nós estamos aqui alterando uma determinada lei. Não seria plausível que nós alterássemos para todos, que apenas os de baixa renda pudessem ser contemplados com essa isenção? Eu acho que é mais justo com quem não pode pagar e com o restante dos brasileiros de baixa renda que vão dividir essa isenção entre essas pessoas. Então, eu sou psicóloga, trabalhei 10 anos com crianças especiais, entendo completamente e perfeitamente... Entendo perfeitamente a situação, mas eu acho que todo tipo de isenção nós precisamos dar para quem precisa. Eu gostaria de pedir vistas. Para discutir, presidente. Se é possível pedir vistas. Não, é possível sim, senadora Cátia Abreu. Antes de encerrar a discussão, porque a discussão vai ficar sobrestada, faça o pedido de vistas, mas concedo a palavra ao senador Blairo Maggi. Senhor presidente, só para questionar também o relator, qual o grau, né, aonde vai dizer qual o grau de deficiência auditiva passa a ser considerado como merecedor dessa regalia, vamos chamar. Uma vez, a gente sabe, que a idade vai chegando e todos nós vamos ficando meio surdos, né? Então, daqui a pouco, todo mundo perto dos 70 anos vai ter direito a comprar um carro. E aí eu vou comprar um carro bastante caro, sem nenhum tipo de imposto, né? Se bem que está limitando ali a 2.0. Senador Blairo, eu até acho justo as pessoas com mais de 70, 75 anos ter um tipo de isenção que seria uma complementação da sua aposentadoria. Mas Vossa Excelência está certo, a definição não, mas é importante. Vai a criar, definição é importantíssima. Vai criar Senador Blairo muito problema nisso, né? E eu vou conceder. Assim, eu concordo com aqueles que tenham necessidade, que tenham dificuldades, né, que a gente possa auxiliar. Mas a senadora Cátia tem toda a razão. Cada vez que a gente dá um benefício, vai tirar de alguém. Do couro sai a correia. Não tem jeito. Não tem almoço de graça, não tem nada. Deu benefício aqui de meia passagem para estudante, o trabalhador vai pagar.
Deixou andar alguém de graça aqui, o trabalhador do outro lado vai pagar, o empresário. Então, queria só ver se o senador Afinal, já tem a sociedade brasileira é quem paga. É isso aí, não tem almoço de graça. Antes de encerrar a discussão, porque eu vou conceder vistas à senadora Cátia Abreu, Quero concedo a palavra ao relator, senador Ciro Miranda. Eu também quero falar. Eu não tiro a razão da senadora Cátia Abreu, mas aí nós teríamos, não era nesse projeto, nós temos que fazer uma modificação no projeto original, na lei original. Eu acho que é questão de estudo, sim, porque aquele que tem um poder aquisitivo alto, ele mesmo com a deficiência, ele não teria essa necessidade. A lei contempla a todos, então eu acho que é uma maneira, sim, da gente rever. E em relação ao senador Blairo Maggi, também tem toda a razão, senador. Aqui o projeto não prevê o grau de deficiência auditiva. Nós não estamos colocando assim para as pessoas mais velhas, aquele que fala o quê? Como? Não é bem assim. Mas teria que ter, dentro do exame médico, colocado o que seria realmente a deficiência auditiva. Então, como foi pedido vistas a esse projeto, eu acho que pode-se pensar numa reestruturação geral das isenções. Eu acho que a isenção ela é sempre bem-vinda quando ela é plenamente justificável, certo? Então, eu concordo plenamente que a gente reestude no todo. Senador Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, eu quero aqui manifestar minha posição favorável ao relator, senador Ciro Miranda, e a aprovação desse projeto. E quero dizer, em primeiro lugar, que a deficiência, quando ela existe, ela é comum a todas as classes sociais. Mas quem mais precisa desse benefício, efetivamente, são os pobres, as pessoas mais pobres. Mas nós estamos aqui construindo uma isonomia em relação a outras deficiências. Agora, é importante registrar que esse Congresso tem aprovado com muita facilidade diversas outras isenções com impacto muito maior do que essa, que vai atender a um segmento que efetivamente precisa, que são as pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva. Portanto, eu quero aqui cumprimentar o relator e manifestar a minha posição favorável ao projeto, porque é da isonomia de tratamento às pessoas que têm deficiência. Senhor presidente, eu quero dizer aos senadores que a discussão vai ficar interrompida, vai ser retomada quando devolvida pela senadora Cátia Abreu, que pediu vistas, mas para encerrar esse item, podemos passar para o próximo, que será o último item da pauta, que é da autoria do senador Eduardo Amorim, da relatoria do senador Eduardo Amorim. Eu vou conceder a palavra primeiramente ao senador Randolph e depois à senadora Cátia Abreu. Aí encerramos a discussão desse item, concedendo vistas coletiva para a senadora Cátia Abreu e ao senador Francisco Dornelles. Com a palavra, o senador Randolph Rodrigues. Obrigado, presidente. Perceba, presidente, da lavra, da nobre relatoria do senador Ciro, nós acabamos de avaliar 3 ou 4 projetos. Todos, a maioria, se não todos, tratavam da questão de isenção. Eu creio que, e todos assim muito bem relatados, quero cumprimentar o senador Ciro por essa matéria, uma dessas matérias, inclusive, concedida vista coletiva aqui, solicitada pelo senador Humberto, é de minha autoria. Eu acho que é necessário debatermos a necessidade de dedução, a relação que tem a sociedade brasileira com os tributos. Nós padecemos de um terrível mal que é suscitado e ressuscitado várias vezes, da nossa altíssima carga tributária. E eu não quero criminalizar a dedução tributária, porque, reitero, nós padecemos de um terrível mal que é dito por todos, que é o tamanho de nossa carga tributária. Nós temos, e aí considero importante, os pedidos de vistas em 2 dos 4 projetos relatados pelo senador Ciro. Veja, dos 4, nós aprovamos um. Coincidentemente, era aquele que tinha pressão social aqui, né, que era a que se referia aos tributos sobre os pães. Os demais foram pedidos vistas. Eu creio que é importante a pressão social, mas é fundamental nós pautarmos nossa medida, em especial pela consciência. Nós não podemos criminalizar
a dedução tributária. Nós temos que saber para quem é que a dedução tributária deve ser dada. O próprio governo vive concedendo. O do IPI, concretamente, penaliza, uma dedução tributária que penaliza estados e municípios. Penaliza no FPE e foi responsável por uma queda acentuada do FPE. Por exemplo, a dedução sobre livros, o Brasil é um dos países, estava falando aqui com o meu ilustre colega Eduardo Amorim, uma comparação, estávamos tendo um debate muito importante ainda há pouco, na comissão ao lado, sobre o sistema educacional da Finlândia, comissão dirigida pelo senador Ciro, que estava presidindo ainda há pouco. Nós, ao fazermos várias comparações, percebemos aqui que, em matéria de educação, o nosso país é um dos que menos fazem dedução tributária em relação à educação. E a dedução tributária, o senador Ciro traz isso, inclusive, no seu relatório, e a dedução tributária sobre educação é ínfima, enquanto para outros setores nós temos enormes deduções tributárias. E quando a gente faz dedução tributária em relação à educação, nós estamos investindo na educação e aumentando o investimento na educação, que eu me recuso a tratar como gasto. E veja que eu estava conversando aqui com o Eduardo. Nós investimos em educação 50 vezes menos do que investe a Finlândia. Talvez por isso eles estejam entre os melhores sistemas educacionais do mundo e nós ainda não, entre isso e outras razões também, claro, Eduardo. Mas isso é uma das razões, nós investimos quase 50 vezes menos do que a Finlândia, talvez por isso e por outras razões, eles estejam entre eles sejam o melhor sistema educacional do mundo e nós ainda não temos padecido ainda padeçamos e não conseguimos resolver o problema do analfabetismo. Senador, será uma honra. Pela ordem, senador Francisco Dornelles. Dizer ao senador Randolfo que o projeto de autoria que ele apresentou e que foi pedido vista é extremamente coerente, porque dentro da legislação do imposto de renda, a dedutibilidade deve alcançar toda aquela despesa necessária para a obtenção da receita. Um livro técnico é mais que necessário para a obtenção da receita daquele que utiliza e que trabalha na área. De modo que o projeto do senador Randolfo é da maior justiça e eu espero que seja aprovado nessa casa. Muito obrigado. Obrigado, senador Francisco Dornelles. Sobre esse tema, senadora Cátia Abreu. Senhor presidente, eu queria apenas deixar aqui um questionamento de uma questão de procedimentos. Aqui, a Comissão de Assuntos Econômicos. Não seria importante estabelecermos uma regra na comissão que todas as isenções de impostos aqui propostas deveriam o senador proponente ou o relator trazer esse impacto e o embasamento legal, como fez agora o senador Dornelles? Eu acho da maior importância para que a gente possa não ser vetado pelo Planalto, não ser vetado pela Fazenda, pela Receita. Eu acho que nós mesmos temos que fazer os nossos vetos e impor as nossas limitações. Daqui a pouco, não, o governo é contra. Então, nós vamos perder porque o governo é contra. Eu acho muito importante que nós, senadores, pudéssemos ter essa clareza na hora de votar. Quem perde, quem ganha, qual o impacto que isso vai causar e o embasamento legal. Acho que esse exemplo, senador Dornelles, para o projeto de lei do senador Randolfo foi extraordinário. Acho que super justificável. Muito obrigada. Obrigado, senadora Cátia Abreu. Senador Blairo Maggi. Só para colaborar com a discussão, na realidade nós insistimos numa coisa que não é nossa, de reduzir imposto. Tá? Isso é uma prerrogativa do Executivo e para cada dedução, para cada redução na arrecadação geral do país ou de um estado ou município, o Executivo tem que apresentar um substituto para onde vai ou de onde ele vai cortar a despesa. Né? Quer dizer, então, era muito mais ampla essa discussão. Nós tentamos fazer aqui para poder pressionar o governo para redução de tarifas, etc. Tal, mas, na realidade, esse é um papel que cabe ao Executivo e a iniciativa também é do Executivo. Mas nós vamos continuar fazendo para mostrar a nossa insatisfação e que queremos uma redução da taxa. Senhor presidente. Pela ordem, senador Francisco Dornelles. A observação da senadora Cátia e do senador Bairo, o que está havendo é o seguinte: o Executivo hoje, por medidas provisórias, concede a isenção do imposto de renda e de IPI sem qualquer justificativa e sem medir mesmo os efeitos sobre estados e municípios. Essas propostas que geralmente são feitas nessa casa são ínfimas
perto daquilo que o Executivo traz. E geralmente são colocadas para validade no ano seguinte. Ou seja, se caso aprovados, o Executivo tinha condições de fazer um reajuste na lei orçamentária. De modo que eu defendo muito que seja preservado o direito da Casa de fazer as emendas tão amplas quanto possível nesse sentido, cabendo, inclusive, ao Executivo fazer o ajuste na lei orçamentária. Porque, do contrário, nós vamos deixar um monopólio para o Executivo que baixa todas as medidas provisórias, atinge o cofre dos estados e municípios, e o parlamentar ficaria sem poder e competência para, às vezes, ficar pequenos reajustes na lei relacionadas com tributos. E o palco para discussões, para as discussões nesse tema, é esta comissão. Eu agradeço a todos. A discussão fica interrompida face ao pedido de vistas coletiva da senadora Cátia Abreu e do senador Francisco Dornelles. Pela ordem, senadora Cátia Abreu. Senhor presidente, será que não seria interessante nós aprovarmos, com a concordância de todos, quem sabe uma audiência pública para discutir sobre isso, com a Receita, com a Fazenda, com o Tesouro, trabalhar sobre as compensações, essas isenções que estão sendo feitas todos os dias e os prefeitos, cada dia na penúria, com dificuldade de pagar folha, sem nenhum fundo compensatório? Eu acredito que se nós abríssemos esse debate para colocar uma trava ou um condicionante de isenção, sim, porque eu sei que o governo precisa, em determinados momentos de crise, para aquecer a economia, dar as suas isenções. Eu gostaria mesmo que fosse geral e restrita para todo o país, mas que isso pudesse ter um impacto e um fundo compensatório a quem é de direito, que são prefeitos e governadores, que não têm nem direito a voz e voto, a não ser através de nós. Eu queria dizer, com Vossa Excelência, senadora Cátia, inclusive, eu tenho defendido que em casos como esses, onde os entes federados serão prejudicados pela isenção de impostos, aquele que é autor desse ato que prejudica a arrecadação dos municípios, que seja também autor de um fundo de compensação, porque realmente nós estamos vivendo aí no Brasil uma queda. No momento que nós vemos um aumento na arrecadação, não de impostos, mas de arrecadação no Brasil, e nós estamos assistindo isso todos os meses, mas lá na ponta, lá nos pequenos municípios, eles estão tendo uma queda na arrecadação substancial que tem dificultado a sua subsistência. Pela ordem, senador Francisco Dornelles. Senhor presidente, a observação da ilustre senadora Cátia Abreu, queria dizer que na legislatura passada, eu acredito que foi o senador Tasso Gereissati, o Arthur Vigílio, apresentaram uma proposta de lei justamente nesse sentido, um exame completo de todos os problemas orçamentários, financeiros, que pudesse fazer uma avaliação de todas essas medidas globais. Esse projeto, inclusive, foi por mim relatado, se encontra aqui na Comissão de Finanças, inclusive aberto para solicitação de audiência com essas autoridades que Vossa Excelência mencionou. Eu espero, inclusive, que essas audiências sejam pautadas o mais rápido possível. A Secretaria da Comissão vai verificar se já há requerimento nesse sentido ou não, mas Vossa Excelência, senadora Cátia, pode apresentar um novo requerimento nesse sentido. Se fosse possível, senhor presidente, nós poderíamos apresentar, aprovar o requerimento, condicionando aqui a nós fazermos um comitê entre os colegas e determinar os nomes posteriormente. Nós já fizemos isso na Comissão de Agricultura uma certa vez. Nós vamos levar ao presidente dessa comissão a sugestão de Vossa Excelência, okay. E aí o requerimento, inclusive se estiver na Secretaria da Comissão nesse sentido, vamos solicitar ao presidente, senador Lindbergh Farias, que seja pautado esse requerimento, porque entendemos todos nós aqui da importância. Não pode ser aprovado hoje? Hoje não pode ser aprovado? Não, porque nós temos que incluir em pauta e a leitura precede a aprovação.